Seja Deus, quando o Senhor me apresentou 12 irmãos que eu conhecia também, aleluia, louvado seja Deus. Eu disse, Senhor, misericórdia, os irmãos não estavam no inferno. O Senhor me mostrava tudo aquilo como uma tela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor me mostrou aqueles 12 irmãos, eu disse, meu Deus, mas eu conheço os irmãos. E o Senhor disse, tu está vendo isso? Eu digo, tô. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E o Senhor disse, esses são os que não acreditam no meu recado. Esses são os que não acreditam quando eu entrego uma mensagem à minha igreja. Irmão, eu quero te dizer, quando o Senhor levantar um profeta, não critica o profeta do Senhor. Não critica o homem de Deus, porque duro será para ti. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quando o Senhor levanta um homem, uma mulher, para entregar o seu recado, o Senhor se responsabiliza. O Senhor se responsabiliza porque Ele fala, aleluia, louvado seja Deus. É muito fácil receber uma profecia que tu vai receber um carro, vai receber uma casa, aleluia, tu dá glória a Deus. Mas quando o Senhor te mete ataca, tu quer matar o profeta, tu quer bater, aleluia, não é bem assim, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Não é bem assim as coisas, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor levanta profeta para entregar bênção e para entregar ataca também. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor disse, tu está vendo isso aí? Esses são os que não acreditam na minha mensagem. Esses que são os que não acreditam nos profetas que eu levanto. Arabasuribicanta Lamaia. E naquela hora, irmão, eu fiquei muito, porque eu conheci os irmãos. E eu sabia também que eles já tinham duvidado. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor disse assim para mim, leva essa mensagem e diz que aqueles que não acreditam na minha mensagem, aqueles que não acreditam no meu recado, esses também vêm para cá, porque vão pagar um grande preço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, e para mim a minha agonia era muito grande. Quem é espiritual sabe do que eu estou falando. Aleluia, louvado seja Deus. E a minha agonia era tão grande que naquela hora eu queria desaparecer. Mas quem sou eu para desaparecer diante do Criador, do que dá a vida e do que tira? Aleluia, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. E naquela hora, irmão, eu fiquei ali, aleluia, louvado seja Deus. E eu dizia, Senhor, eu quero voltar. E antes que eu pensava, o Senhor já me respondia, aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora eu vi um jovem numa escuridão muito grande. E aquele jovem queria sair daquela escuridão e não conseguia. Quantos filhos, irmão, tem de pastores? Quantos filhos tem de servas e servos de Deus? Nas escuridão, aleluia, louvado seja Deus, irmão, nós não temos que criticar, nós temos que orar, aleluia, louvado seja Deus, nós temos que entregar na mão do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, nós temos que buscar do Senhor sabedoria, inteligência do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Quantas vezes o Senhor me mostrou aquele jovem, e eu não tinha coragem de orar por ele, aleluia, louvado seja Deus. Porque era filho do servo de Deus. Não, irmão, quando o Senhor mostra, nós temos que orar, nós temos que implorar a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. E eu vi a aflição naquele jovem, naquela escuridão. E a minha agonia era grande também, porque eu não podia fazer nada. E ele disse, tu está vendo isso aí? Eu digo, tô. Tu vai levar essa mensagem para o pai dele. Aleluia, porque ele depende muito das orações. Aleluia, louvado seja Deus. E eu disse, Senhor, eu vou entregar a mensagem. Eu vou dizer tudo que tu quer, irmão, mas o Senhor sabia. O Senhor conhecia o meu coração, que eu ia ter meu homem. O Senhor conhecia o meu coração, a minha mente, Ele sabia que eu ia temer. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor, irmão, Ele conhece o interior do nosso coração. Ele conhece o interior do nosso pensamento. Labasuribicanta lamaia. E calabasuribianda, labasuribicanta lamaia. O Senhor conhecia o meu coração, porque quantas das vezes o Senhor me levantou para entregar uma mensagem, eu temia. Porque era um irmão mais sabido do que eu. Porque era um irmão de mais de oração, e eu temia entregar a mensagem do Senhor.
E eu ficava calada. Irmão, mas o Senhor te levanta para entregar uma mensagem. Nem que tu perca a tua cabeça, nem que tu apanhe, mas leva a mensagem, irmão. Porque duro será para nós se nós esconder o recado do Senhor, se nós enterrar o talento que o Senhor nos deu. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora eu disse: Senhor, eu vou entregar o recado para o pai dele. Eu vou entregar, louvado seja Deus. E naquela hora o Senhor disse: tu vai entregar porque eu tenho um plano na vida desse jovem. Eu tenho grande obra a desenvolver na vida desse jovem. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmão, quando terminei de ver aquele jovem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vi outra mulher, aleluia, ela não era evangélica, mas para a honra e a glória do nome do Senhor, ela aceitou Jesus. E naquela hora, o Senhor me mostrava aquela mulher, aleluia, louvado seja Deus, ela era filha de uma irmã, aleluia, louvado seja Deus, e eu creio que aquela irmã ora muito pelaquela filha, e por isso o Senhor ouviu o clamor dela, aleluia, louvado seja Deus. Naquela hora, irmão, eu vi aquela jovem. E chegava um demônio em forma de um homem. Aleluia, a jovem é muito bonita. Ela é muito bonita, aquela mulher. Aleluia. E o Senhor disse: tu tá vendo tudo isso? Eu digo: tô. E ele disse: presta mais atenção. E chegava um demônio em forma de um homem. Chegava num carro e colocava ela dentro daquele carro. Aleluia, louvado seja Deus. E ia para bem distante. E quando chegava mais a distante, aquele homem virava sobre um demônio. E pegava ela, tirava dentro daquele carro, aleluia, louvado seja Deus. E começou a violentar aquela jovem, aleluia, louvado seja Deus. Ele disse: tu tá vendo, irmão, saiu aquela jovem naquela visão que o Senhor estava me mostrando, naquela realidade. Irmão, ele saiu aquela jovem toda. Ele disse: tu tá vendo isso aí? Eu digo: tô. Através da boniteza dela, se ela não entregar a minha vida dela, isso vai acontecer. E quando tu chegar lá, tu vai entregar essa mensagem para ela. E eu disse: vou. Eu vou entregar essa mensagem para ela, Senhor. Eu vou, mas me manda de volta. Irmão, que minha agonia era tão grande porque eu não queria mais saber de ver nada. Eu só queria voltar. Eu só queria sair de tudo aquilo que eu via. Eu só queria sair daquela agonia, daquele pavor, daquele desespero. Porque eu já não aguentava mais. A minha agonia era tão grande porque eu queria voltar. Aleluia, louvado seja Deus. E eu disse: Senhor, eu vou entregar todas as mensagens que tu tá me passando, mas me manda de volta, por favor. Ele disse: não, irmão, com aquela voz de autoridade. Ele disse: não, eu tenho mais coisa para te mostrar. E muitos vão te criticar. Muitos não vão acreditar. Até muitos dos meus escolhidos vão se levantar contra ti. Mas tu não tem que temer, porque eu estarei à tua frente. Eu contigo, labasuribicante, alabaia. Tu não tem que temer as pedradas. Tu não tem que temer as calúnias, porque eu estarei à tua frente. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora, irmão, de longe eu ouvi umas gaitadas horríveis. Gaitada porque só eu sei, só eu que sei que eu vi. Aquelas gaitadas de monstro, aleluia, louvado seja Deus. Naquela hora eu me apavorei. E o Senhor: não temas, disse naquela hora: não temas, porque eu estou contigo, eu estou à tua frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora fomos se aproximando. Ali o Senhor não me mostrou mais como uma tela, mas me mostrou real. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, naquela hora, irmão, pude me apavorar porque nós somos carne. Aleluia, louvado seja Deus. E eu não estava preparada para ver tudo aquilo que eu vi. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, preparar, consagrar a nossa vida, porque não sabemos que hora o Senhor pode nos levar num lugar desse. Ah, mas o Senhor levou a irmã porque eu desobediente, eu era, irmão, desobediente ao Senhor. Mas para que isso aconteça, o Senhor tem que mostrar para os seus filhos, para que muitos venham se arrepender. Aleluia, louvado seja Deus. E de longe eu ouvi aquelas gaitadas horríveis. E de longe eu comecei a ver aquele demônio como um dragão. Os seus olhos de fogo, aleluia, louvado seja Deus. E a sua boca saía fogo. Os seus olhos como fogo, o seu cabelo como espinho para cima. E ele sorria, irmão, ele zombava. Aleluia, louvado seja Deus.
E ali na frente dele tinha uma tela muito grande que eu não posso nem comparar o tamanho daquela tela. Irmão, o Senhor te contempla todos os dias no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Tu é recomendado, bem recomendado no céu. Porque pela palavra do Senhor nós podemos tirar isso para nós. Santo é o nome do Senhor. Mas também, irmão, no inferno tu também é contemplado por Satanás. Porque no inferno tem uma tela muito grande que ele contempla todos os crentes. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não contempla, irmão, crente fiel que anda diante da presença de Deus naquele telão. Ele contempla os crentes desobedientes. Aleluia, louvado seja Deus. Aqueles crentes, irmão, que quando Satanás levanta um estado, quando Satanás levanta, aleluia, louvado seja Deus, um ídolo. E os crentes que não têm vigilância, que não têm temor ao Senhor, eles se dobram diante de Satanás. Irmão, nós somos, aleluia, servos do Senhor. Quando o Senhor chamou Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não se curvaram diante daquele estado, aleluia, louvado seja Deus. Eles foram jogados dentro da fornalha de fogo, mas não se curvaram. E quando eles foram jogados dentro daquela fornalha de fogo, foram jogados 3, mas aquele rei viu 4, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava junto, aleluia, louvado seja Deus. O homem, irmão, que teme o Senhor jamais abandona ele. Aleluia, louvado seja Deus. E quantos tem se curvado diante da estátua de Satanás? Quantos não têm o temor do Senhor? Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. E naquela hora, irmão, aquele demônio, eu me apavorei com ele. E naquela hora ele ligou tipo como um controle. Aleluia, louvado seja Deus. E aquela tela se abriu e milhares de crentes prostrados diante de Satanás. E eu disse, Senhor, misericórdia. E o Senhor disse, tu está vendo isso aí, porque a voz do Senhor, ele tem autoridade. Aleluia, louvado seja Deus. Eu disse, estou. Milhares dos meus filhos estão prostrados diante dessa serpente. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmão, milhares de crentes prostrados diante da televisão, como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse acontecendo ao redor deles. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, irmão, estava tudo cego. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora, irmão, aquela tela enorme se transformou em uma cobra, em uma serpente horrível. Eu disse, Senhor, misericórdia. Ele disse, tu vai ver mais coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, e aquela tela enorme se transformou em uma boca de uma cobra enorme. E eu olhava para cima, o meu desespero era grande, porque eu estava com medo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estava com medo, irmão, porque eu sei o que eu vi. Eu sei a serpente que eu vi. Aleluia, louvado seja Deus. E aquela serpente enorme, com aquela boca enorme. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquela cobra rebuliçava para tudo quanto era lado. E naquela hora, irmã, a televisão ficou dentro da boca dela. O Senhor não me mostrou filme evangélico. O Senhor não me mostrou hinos evangélicos, não. O Senhor me mostrou a televisão. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora, irmã, a televisão ficou dentro da boca daquela cobra. E se não fosse pouco, ela se transformou em um olho. Aleluia, louvado seja Deus. O olho, irmão, que lhe atrai para diante dela. O olho central de Satanás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora, irmão, pude me apavorar com aquela cobra enorme. E saber que tem milhares dos escolhidos de Deus prostrados diante de Satanás. Prostrado diante, aleluia, louvado seja Deus de Baal. Que é a televisão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora eu fiquei muito triste, irmão, sabe por quê? Porque um dia eu estava numa campanha e o Senhor levantou 2 profetas. E falou que a televisão era pecado, que não era mais para nós assistir. Aqueles irmãos choraram, implorando que não era para nós assistir, porque a gente estava em uma campanha. E quando eu saí dali, irmão, eu comecei a criticar sobre o servo do Senhor. Disse que nada,
que essa irmã é muito cafona, que esse irmão porque não pode comprar. Ele não quer que nós assistamos, mas eu vou assistir sim. E naquela irmã eu fiquei com tanta tristeza por eu ter murmurado. Eu fiquei tão angustiada por eu ter murmurado que o Senhor tinha falado através daquele irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora, irmão, eu fiquei muito triste, porque naquela hora eu podia ver o demônio que estava à minha frente, aquela serpente enorme, que ela atrai milhares de crentes para diante dela. E se não fosse pior, irmão, apareceu um escorpião em cima daquela cobra. Aleluia, louvado seja Deus. E eu disse, meu Deus, se não bastasse uma cobra, agora um escorpião, irmão, e o rabo daquele escorpião, ele picava para tudo quanto era lado. E eu disse, Senhor, misericórdia. Quando eu disse misericórdia, o Senhor transformou em um DVD. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, pode até dizer, é loucura, irmão. As coisas de Deus é loucura para o mundo. Eu estou dizendo o que eu vi, irmão, e posso te garantir que é pecado. Não é para a serva de Deus, não é para o servo de Deus ter essas maldições dentro da sua casa. E naquela hora, irmão, aquele escorpião se transformou em um DVD. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor disse, tu está vendo tudo isso? Eu digo, tô. Tu vai dentro da minha casa, dentro das minhas igrejas. Tu vai em muitos lugares e vai dizer que eu não estou me agradando disso, eu não estou me agradando disso. E muitos vão se arrepender, e muitos não vão. Mas ai daqueles que não acreditarem, porque o meu chicote estarão sobre eles. Aleluia. E eu disse, Deus, eu vou dizer tudo o que tu quer. Eu vou entregar a Deus todos os teus recados. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, e naquela hora, eu disse, aleluia, louvado seja Deus que entrega tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso. E naquela hora eu fui, fiquei muito apavorado com tudo aquilo. Eu quero lhe dizer, irmão, que se você é servo de Deus, se você quiser ir para o céu, irmão, não tenha televisão dentro da sua casa. Não tenha DVD, porque isso são planos de Satanás, que ele projetou no inferno e jogou na terra. E os crentes têm se apossado de tudo isso. Mas é de tu, irmão, que se apossa disso, ouvindo esse testemunho, porque duro será para ti, porque tu não vai estar enganado diante da presença do Rei Todo-Poderoso. Aleluia. E ali, irmão, deixamos aquilo ali para trás. Aleluia, louvado seja Deus. E ali fomos mais adiante, santo é o nome do Senhor. Mais adiante, aleluia, louvado seja Deus. E dali eu vi um pano se balançando, aleluia, louvado seja Deus. E para mim eu não conhecia aquele pano, mas muitas irmãs conhecem. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele pano, irmão, chamado musseline, não é para a serva de Deus. E o Senhor disse, tu tá vendo esse pano? Eu digo, tô. Esse pano também foi projetado aqui. E as minhas filhas é o que mais tem se vestido. Aqui na terra, irmão, quando nós forramos aquele pano, ele parece estar bem forrado. Irmão, mas diante da presença de Deus, nós estamos nua quando estamos naquele pano. Estamos nua quando estamos naquele pano. Aleluia, louvado seja Deus. O musseline, irmão, posso te dizer, quiser usar, use, mas é sabendo que não é coisa que o Senhor se agrade. Quando você está vestido num pano desse, você está nua diante da presença de Deus. Suribicanta labalabaia. Irmã, não é para a serva de Deus usar. Aleluia, louvado seja Deus. Temos que vigiar. Temos que buscar esse olho espiritual do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Quando o Senhor me mostrou ali também uma roupa. Muitas irmãs têm. Eu também tinha, irmã, na minha casa. Aleluia, louvado seja Deus. Uma roupa cheia de miçanga. Miçanga também, irmã, não é para serva de Deus. Quando o Senhor me mostrava aquela roupa, aquelas miçangas brilhavam. E quando eu fiquei bem mirada nelas, irmã, aquelas miçangas começaram a ficar preta. Irmã, quando tu está vestindo uma roupa cheia de miçanga, elas ficam preta. Preta, irmã, tão negra que não é para a serva de Deus usar. Irmã, não use mais roupa de miçanga, porque não é para a serva de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora eu pude me apavorar, porque eu tinha um conjunto justamente com aquela miçanga. Aleluia, louvado seja Deus. E ali nós fomos mais adiante. Aleluia, louvado seja Deus.
E ali, irmão, quando eu me aproximei de um poço muito fundo, um poço muito escuro, aleluia, louvado seja Deus. Para minha tristeza, irmão, eu tive que descer naquele poço. Eu disse, Senhor, não quero descer aí. Eu dizia, irmão, não quero descer porque a minha vida estava de maneira não consoante com a palavra do Senhor. E eu tinha medo, irmão, porque a pessoa, quando ele não está conforme o Espírito Santo de Deus, ele teme Satanás, ele tem medo. E eu disse, Deus, eu não quero descer aí. E ele disse, tu vai descer. Tu vai descer, rabassuribicanda, rabalabaia, suribianda, rabaia. Irmão, eu tive que descer sozinha naquele poço. Aleluia, louvado seja Deus. E eu disse gritando. Quando cheguei no fundo daquele poço, aquela luz resplandecia todo aquele lugar. E milhares de demônios de tudo quanto era tamanho. Aleluia, louvado seja Deus. E eu fiquei com muito medo porque eram milhares de demônios. Quando o Senhor transformou aqueles demônios, irmão, em boneca, urso, cavalinho, ursinho, de tudo quanto é jeito. Irmão, não come brinquedo para o teu filho, boneca, urso. São demônios que Satanás projeta no inferno e lança na terra e tu compra para o teu filho, irmão. Quando o teu filho está abraçado com a boneca, com o urso, brincando com um cavalinho, com um ursinho, com um elefante, irmão, não é. Satanás está escondido atrás daquilo ali. Compra uma Bíblia para o teu filho, compra um CD evangélico. A Bíblia diz, irmão, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmão, aqueles demônios boneca, urso, eu já sabia dessa doutrina, porque, aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus o Senhor enviou um homem muito abençoado, um homem de Deus que nos ensinava, nos instruía tudo sobre isso. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já sabia que boneca era demônio, urso era demônio. Não compre mais, irmão, para o teu filho. Se tu comprar, depois que tu ouvir esse testemunho, tudo será para ti, porque tu não está enganado. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmão, o Senhor me mostrou também, aleluia, louvado seja Deus. Depois que saímos daquele poço, milhares de pais dormindo. Aleluia, louvado seja Deus. Pai, mães, dormindo de braços cruzados. E muitas crianças ao redor. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmão, chegava um espírito como sombra. E entrava sobre os pés daquelas crianças. Aleluia. E elas começavam a espernear e a gritar. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero te dizer, irmão, que o Senhor te constituiu como pai, como autoridade sobre o teu filho. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Se o teu filho te responde, irmão, meta, ataca. Porque a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que a vara da disciplina é sobre as costas do desobediente. E quantas vezes o teu filho grita em cima de ti, e tu deixa, quantas vezes teu filho faz coisa que tu não deve e tu deixa, porque é meu filho. Não, irmão. Um dia tu vai dar conta do teu filho para Deus. Então deixa, irmão, se o Espírito se aproximar do teu filho. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora, irmão, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor disse, tu tá vendo isso aí? Eu digo, tô. Tudo isso que tu tá vendo está acontecendo dentro da minha casa. E eu não tô me agradando e tu vai levar toda essa mensagem. As minhas igrejas, eu vou te levar a muito lugar. Muitos vão te receber e muitos não irão. Aleluia, louvado seja Deus. E ali o Senhor me apresentou também um demônio. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmão, o Senhor me apresentou aquele demônio quando ele chegava na casa dos irmãos a hora de ir para o culto. Aleluia, louvado seja Deus. E aquele demônio chegava ali e começava a esconder uma coisa. E escondia outra. Aleluia, irmão, tu tem que ter vigilância. Tu tem que vigiar. Porque o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, gosta do trabalho dele com decência e ódio. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora, irmão, aquele demônio chegava na hora dos irmãos sair para o culto. E ele fazia que o irmão chegava atrasado no culto. Irmão, tu tem que chegar no horário, porque o trabalho do Senhor é com decência e ódio. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E naquela hora ali o Senhor disse que eu ia falar tudo isso.
Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, e ali o Senhor me apresentou, aleluia, louvado seja Deus. Um demônio, irmão, como fogo, aleluia, louvado seja Deus. Você que é obreiro, você que trabalha na obra do Senhor, irmão, preste atenção. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor me apresentou aquele demônio como fogo. E ele chega, irmão, perto dos irmãos e começa a aquecer. Começa a colocar o calor, E o irmão começa a sacudir a camisa. Não é só com o irmão, é com irmãs também. E ali, irmão, aleluia, louvado seja Deus. O irmão tirava a camisa. E o demônio começava a sorrir e dizer, muitos desses tem no inferno. Se tu é obreiro, irmão, não é para tirar a camisa, não tire. Ande vestido. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E ali o Senhor disse, tu tá vendo isso? Eu digo, tô. Isso tá acontecendo e eu não tô me agradando. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso. E ali, irmão, aleluia, eu caí por 1h30 da tarde, voltei pelas 6h30 da tarde. Eu saí daquela sala, irmão, carregada por mão dos outros. Eu saí dali carregada pelas mãos dos outros, aleluia, louvado seja Deus. Porque, irmão, toda a água do meu corpo parecia que tinha escorrido. Parecia que eu estava com 10 dias de enfermo, irmão, aleluia, louvado seja Deus. No outro dia eu fui para o soro, aleluia, louvado seja Deus. E ali, aleluia, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E ali, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Eu voltei, entreguei o recado para alguns irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas não tive coragem de entregar para muitos irmãos. E ali, irmão, quando foi pela uma tarde, aleluia, louvado seja Deus, eu estava na minha casa. Muito angustiada, aleluia, louvado seja Deus, com tudo que tinha acontecido. Com os problemas, com as aflições, aleluia, eu estava passando e comecei a afrontar o Senhor. Dizer, Senhor, eu não aguento mais tudo isso. Porque Deus não me escuta, porque Deus isso, Deus é aquilo, irmão. O Senhor não aceita a afronta de homem. Deus, Ele não aceita a afronta de homem. E quando foi pelo domingo, eu estava na minha casa, aleluia, louvado seja Deus. E ali eu estava deitada, comecei a ficar ruim, me deitei sobre uma rede. Aleluia, louvado seja Deus. E ali eu fiquei muito agoniada. E o Senhor, irmão, naquela hora, aleluia, louvado seja Deus, o meu espírito e a minha alma começou a querer sair novamente do meu corpo. E eu fiquei muito desesperada, porque eu já sabia para onde eu ia novamente. E a voz do Senhor começou a dizer, tu deu ouvido à voz do homem, não deu ouvido à minha voz. Aleluia, louvado seja Deus. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, irmão, porque era verdade, eu tinha dado ouvido. A voz do homem não tinha dado ouvido à voz do Senhor. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus, irmão. Custe o que custar, você apanhar, você ser disciplinado, até excluído da sua igreja. Mas leve a mensagem do Senhor. Goste quem gostar, goste quem não gostar, mas leve, entregue a mensagem. E o Senhor disse para mim naquela hora, eis que eu te levarei, aleluia, louvado seja Deus, de 3 a 5 dias no inferno novamente. Por tu não ter dado ouvido à minha voz. E se tu não quer ouvir a minha voz, eu te tirarei da terra. Irmão, mas o Senhor me disse que ia me tirar da terra, porque Ele sabia que eu tenho 2 filhos. Eu não quero deixar os meus filhos, porque o Senhor toca naquilo que a gente mais ama. Aleluia, louvado seja Deus. Naquela hora eu comecei a me desesperar. Eu disse, Deus, eu não quero deixar os meus filhos. Eu te peço em nome do teu filho amado. Eu vou levar a tua mensagem, eu vou dizer tudo o que tu quer, mas não me leva. E o Senhor disse, eu vou te levar porque tu não deu crédito à minha voz. E naquela hora, irmão, a minha agonia passou e eu fiquei muito angustiada, caí para a rede. Às 11 horas eu voltei pelas 4 horas da tarde. E ele ainda disse, mas olhar se não for pela noite que eu te levarei novamente. E eu fiquei com medo, irmão, até do Espírito Santo me tomar. Aleluia, louvado seja Deus. Contei para a irmã disse, irmã, ela não tem que temer, porque o Senhor está contigo. Aleluia. E naquela hora, irmão, eu fiquei muito angustiada, muito desesperada. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E fui para o culto, o Senhor derramou muito poder. O Senhor operou quando foi no final do culto. Novamente eu caí, aleluia, louvado seja Deus.
A minha mãe disse que ficou muito desesperada, que meus lábios enroxearam, meus olhos. Eu fiquei como morta, eu apaguei, aleluia. E novamente a mesma luz, aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora, irmão, eu fiquei muito desesperada, porque eu sabia para onde eu ia novamente, aleluia. E o Senhor disse assim, eis que eu não sou Deus para que fale e cumpra com a minha palavra. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor disse, eu tenho mais coisas para te mostrar. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmão, o Senhor me mostrou como uma mesa novamente. Uma mesa, irmão, bem grande. E ali milhares de irmãs sobre a mesa do Senhor. Irmãs, aleluia, ali eu olhei, aleluia, irmã, milhares de irmãos com a mesa sobre a mão do Senhor. Quando eu olhei para o lado, irmão, ali tinha uma irmã sentada sobre uma cadeira e outra mulher sentada numa cadeira. E eu fiquei prestando atenção naquilo. E a mão da mulher se transformava em um demônio e começava a pintar a unha da mulher de base. Irmão, quando ela pintava aquela unha da irmã de base, a base, irmã, se transformava em vermelho. Quando ela fazia aquela florzinha branca, aquela florzinha branca, irmã, se transforma em preto. Se tu pinta a tua unha de base e faz aquelas florzinhas brancas, irmã, diante do Senhor, ela está vermelha e preta. Aleluia, louvado seja Deus. E aleluia. E ali o Senhor mostrou milhares de irmãos com a mão na mesa do Senhor, com anel, com pulseira, com aqueles relógios disfarçados, que é igual a pulseira, irmão. O relógio da serva de Deus é normal, não é relógio de pulseira. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmão, pude ver muitas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eu virei para o outro lado, eu vi um monte de cabelo. E o Senhor me apresentou uma mulher com cabelo bem cortado. Aleluia, louvado seja Deus. Irmã, não corte o teu cabelo. Se tu cortou, irmão, peça perdão na igreja. Tu tem que pedir perdão na igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quem corta o cabelo vai dar conta para o Senhor. E vai dar conta para Satanás também. Aleluia, louvado seja Deus. E aquela irmã estava de costas, com o cabelo cortado, bem alisado, bem dado uma escovinha. Irmã, escovinha não é para a serva de Deus. Alisamento também não é. Se o Senhor te deu um cabelo ruim, é ruim, irmão. Aleluia, não franze o teu cabelo, não corta, não alisa, não dá escovinha. Porque um dia tu vai estar diante da presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E ali, irmão, olhei para o lado. Aleluia, estava uma irmã, aleluia, fazendo tipo como uma roupa. E o demônio usava uma tesoura e rachava a saia daquela irmã. Aleluia, louvado seja Deus. Irmã, e saia lascada não é para a serva de Deus. Saia lascada, irmã, não é para a serva de Deus. Quer usar, usa, irmão, mas não é para a serva de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E ali, aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E ali, irmão, o Senhor mostrou milhares de pessoas deitadas sobre uma cama. Irmãs que dormem de baby-doll. Irmãs que dormem de roupa transparente. E ali estava o anjo do Senhor de costa e um demônio de frente. Aleluia, se tu é irmã, irmã, não durma sem roupa. Não durma de baby-doll, não durma de short. Mas durma numa roupa, irmã, bem vestida. Durma bem vestida, irmão, também durma bem vestido de calça e camisa. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmão, o Senhor me mostrou também a irmã com a prega marcha. Irmã, prega marcha não é para a serva de Deus. E ali, quando eu disse, meu Deus, uma prega marcha, o Senhor abriu, ela está aberta diante da presença de Deus. E ali, irmão, o Senhor me mostrou novamente, aleluia, aquela famosa piranha que tem no mundo inteiro. Irmão, ela é uma cobra, serpente que veio sobre o cabelo das irmãs. Irmão, quero te dizer, não use mais. Quando o Senhor me mostrou aquela piranha, ela se transformou em uma cabeça de uma cobra. E quando ela abria, irmão, aquela boca, ela se transformava em 2 dentes. E se fiava sobre o cabelo de uma irmã. Aleluia, louvado seja Deus. Irmã, não é para a serva de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmã, tem aquela saia também, aleluia, que ela já tem numa novela, eu não assisto. Mas tem muitos crentes que assistem, sabe que ela está sobre uma novela do Natal de Belíssima. Ela tem tipo com uma rena, tem 2 ou 3 numa saia bem longa. Irmã, ela foi projetada também no inferno. Não é para a serva de Deus. Nenhuma moda, irmã, não é para a serva de Deus. Aleluia, louvado seja Deus.
Tem também, irmã, aquele vestido que as irmãs usam, que vão para a igreja. Ele é um vestido, tomara que caia. E ali, irmã, as irmãs jogam só um lenço por cima. Irmã, tu está nua diante da presença de Deus. Isso é abominação diante da presença de Deus. Não é para a serva de Deus usar isso. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmão, você me mostrava milhares de crentes. Aleluia, louvado seja Deus. Quando, irmão, tem muitos crentes que vão se prostrar diante da Copa do Mundo. E não é para servo de Deus. Muitos crentes vão se prostrar diante dessa Copa do Mundo, diante deste demônio, irmão, mas tu não vai estar enganado. Porque o Espírito Santo de Deus vai estar presente. E tu não vai estar, irmão, enganado diante da presença do Senhor. E eu quero dizer mais. Já está chegando o final do meu testemunho. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer, você que é desviado, volte para o caminho do Senhor. Não dê ouvido a Satanás para as vaidades, porque todas as vaidades foi ele que projetou no inferno. Não dê ouvido, volte para os caminhos do Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor. Volta para o caminho do Senhor para que tu não vá ao inferno. Para que tu não vá à condenação. Aleluia, louvado seja Deus. Se tu tem um pecado, o Senhor, Ele não condena ninguém. O Senhor, Ele não acusa ninguém, mas sim Satanás, Ele acusa. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é amoroso. O Senhor, Ele é poderoso para salvar. Entrega teus caminhos ao Senhor e será salvo tu e a tua casa. Nesta hora eu agradeço a oportunidade por esse testemunho que o Senhor me concedeu. E eu quero te dizer, medite nesse testemunho. Ouve com atenção e se converta, irmão. Porque o Senhor primeiro, Ele vem dar um aviso. O Senhor vem dar um aviso às suas igrejas. Aleluia, louvado seja Deus. Quem são as igrejas? Não é o templo, irmão. Somos nós que somos a igreja do Senhor. E a vinda do Senhor está próxima. Quando o Senhor me mostrava um relógio, irmão, e eu falei horas. O Senhor disse, não, está faltando segundo para a minha vinda. Irmão, está faltando segundo para a vinda do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E a vinda do Senhor, irmão, está muito próxima. E dá tempo, irmão, para tu se arrepender. Não usa mais moda, irmão, não usa mais moda. Usa a tua saia abaixo do joelho. Usa a tua blusa cobrindo o cotovelo e não mostrando o teu seio. Mas usa, irmão, a roupa composta. Aleluia, louvado seja Deus. Não usa mais salto alto, irmão, usa a tua sandália. Somos cafona, mas somos cafona para subir para o céu. Estamos caminhando para ir para o céu. Aleluia, louvado seja Deus. Tem aquele demônio também, irmão. Aleluia, louvado seja Deus, que ele chega. E ele entra no irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, se tu briga com a tua mulher, não briga mais. A tua mulher, irmão, é uma serva de Deus. Ela foi escolhida pelo Senhor. E quantos irmãos deixam que esse demônio se aproxime dele? E ele briga, bate na sua esposa. Tem irmão que bate em esposa. Isso é um demônio, irmão. Não deixa que ele se aproxime de ti. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Chama a tua esposa. E diz, vamos viver para o Senhor agora, os nossos filhos. Entrega o teu caminho para o Senhor, irmão. Eu te garanto que a vinda do Senhor está mais próxima do que tu possa imaginar. Tu não sabe se tu vai subir no arrebatamento. Se tu vai, ou que hora o Senhor vai te chamar. Mas se converte ao Senhor, irmão. Sai dessa vida de miséria e te entrega ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Ouça, irmão, se testemunhe e medite. E se converta para que um dia tu possa subir ao céu. É dessa maneira, irmão, que tu vai subir ao céu. Se quiser ir para o céu, é dessa maneira. Quiser usar, use, irmão. Quiser assistir, assista. Mas é sabendo que vai para o inferno. Quem te criticar, irmão, largue tudo. Tu tem que viver para o Senhor. Para a honra e a glória do nome de Deus Todo-Poderoso. É duro, irmão. Estou pagando um preço por todo esse recado que estou entregando. Mas custe o que custar, eu irei entregar o testemunho que o Senhor me deu. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.